Novo. Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Enfim, Jorge Carrascal está chegando no Rio de Janeiro. E será que os reforços poderão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? A gente vai falar sobre isso, trazer essas informações para vocês. Vamos falar também sobre como fica agora o Flamengo no mercado da bola. Será que o Flamengo vai continuar contratando? Acabaram as contratações? Como é que tá essa situação? E proposta por Matheus Gonçalves pintando por aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então solta o dedo no like. Aliás, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que está deixando o like, que está se inscrevendo aqui no nosso canal e ajudando o nosso canal a crescer. Então você que está aí também, clica no botãozinho aqui, se inscreva no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. E vocês sabem que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. E vamos começar falando então sobre o Carrascal, que enfim está chegando no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Aliás, ele está voando neste momento. Chega no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Jorge Carrascal, finalmente chegando aí, né? Um jogador que já tinha tudo acertado com o Flamengo há muito tempo, mas as questões burocráticas envolvendo a Rússia ali, os embargos, etc., atrasaram essa chegada dele. Ainda teve a situação do Dínamo contratando o Rubens, do Atlético Mineiro, e aí o Dínamo fez um pedido ao Flamengo, pediu para que o Flamengo pagasse, né, diretamente para o Atlético Mineiro, ao invés de pagar para o Dínamo, pagasse para o Atlético, né, depositasse o dinheiro na conta do Atlético Mineiro. 12 milhões de euros custa aí o Carrascal. O Flamengo vai pagar boa parte desse valor à vista na conta do Atlético Mineiro e uma segunda parcela com um valor menor em 2026. Em menos de um ano, o Flamengo vai pagar os 12 milhões de euros pela compra do Jorge Carrascal. E como é que o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo enxergam o Jorge Carrascal? A informação que eu tenho é que eles enxergam o Carrascal como substituto do Arrascaeta ou até mesmo um jogador que possa brigar por posição com o Arrascaeta. Mas ele também joga ali pelo lado esquerdo. O Arrascaeta também. O Arrascaeta sempre foi uma espécie de meia pela esquerda, né? Quem vai lembrar dele lá no início, até no Cruzeiro, até em 2019, ele era um meia que saía da esquerda e ia para dentro, né? Saía da esquerda e ia por dentro. E ele pode fazer o inverso também, do meio para a esquerda. A mesma coisa acontece com o Jorge Carrascal. Então a diretoria vê o Jorge Carrascal como esse jogador, para disputar até posição com o Arrascaeta, tá? Quem também já chegou, na verdade, né? Samuel Lino, já tudo certo. O Atlético de Madrid já se despediu, soltou até uma nota oficial, né, citando o Flamengo, que a transferência estava toda concluída e etc. 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, a contratação mais cara da história do Flamengo. E há muita expectativa, né, em cima do Samuel Lino, mas ele vai ser esse jogador ali para atuar na ponta esquerda. O Flamengo e a comissão técnica, a diretoria, entendem que ele vai contribuir muito ali pelo lado esquerdo, ser esse jogador que vai ajudar também o Flamengo a abrir defesas. Essa é a expectativa da comissão técnica em relação ao Samuel Lino, maior contratação da história do Flamengo. Emerson Royal foi apresentado, né, simpático. Emerson Royal brincou ali com a aparência em relação ao Rodinei. Eu acho ele um mix de Rodinei e Hugo Souza. Vê se não parece. É um mix de Rodinei com Hugo Souza total. Mas eu sei que vocês querem saber, e aí? Eles podem jogar as oitavas de final da Copa do Brasil? Vão ser inscritos? Enfim. O nome deles precisa aparecer no bid até às 7 da noite de quarta-feira para que eles possam ser inscritos na Copa do Brasil, tá? Mesmo que, por exemplo, eles não joguem o primeiro jogo, eles podem jogar o segundo jogo. Então o Flamengo corre para conseguir inscrever o maior número de jogadores desses reforços possíveis. O Emerson Royal já está no bid, então vai ser muito rápido, o Flamengo vai inscrevê-lo
né? Aí fica a expectativa dos outros jogadores, especialmente o Saul, que chegou antes, mas como ele é estrangeiro, questão de documentação demora mais um pouquinho mesmo, mas o Flamengo tem até às 7 da noite desta quarta-feira e o Flamengo está trabalhando para conseguir. Não sei se o Samulino e o Carrascal o Flamengo vai conseguir, mas talvez o Saul o Flamengo consiga. O Emerson Royal vai ser inscrito normalmente para essa fase, para as oitavas de final. O Flamengo passando de fase, quem não conseguiu inscrever agora, o Flamengo vai tranquilamente conseguir inscrever para a próxima fase da Copa do Brasil, tá? E a gente vai falar sobre o que o Felipe Luiz prepara para esse jogo, como é que tá a situação do Flamengo para esse jogo. Já a gente vai trazer para vocês. Antes disso, vamos falar sobre Matheus Gonçalves, né? Recentemente até o Papa trouxe a informação de que um clube da Rússia iria fazer proposta para o Matheus Gonçalves. De fato, isso vai acontecer, né? O staff do Matheus Gonçalves está conversando com o CSKA da Rússia. Já chegaram ali num denominador comum, estão discutindo questões de percentuais para formalizar essa oferta na mesa do Flamengo. Até agora, o horário que eu estou gravando esse vídeo, a oferta ainda não chegou, porque a informação que eu tenho é que estavam discutindo essas questões aí de percentual para levar a proposta no papel timbrado para a mesa do Flamengo, tá? Em relação ao Matheus Gonçalves. O staff do Matheus Gonçalves entende que o melhor caminho para o Matheus nesse momento é realmente uma saída do Flamengo. Houve uma proposta do Cruzeiro, acabou não acontecendo. O Grêmio demonstrou interesse também. O Santos chegou a demonstrar interesse, mas não conseguiu fazer uma proposta por conta da situação financeira do Santos, né? Não conseguiu fazer uma proposta, mas alguns clubes no futebol brasileiro, o próprio Red Bull Bragantino voltou a demonstrar interesse no Matheus Gonçalves. O Flamengo prioriza nesse momento uma negociação para fora e tem essa expectativa aí do CSKA da Rússia formalizando essa proposta na mesa do Flamengo. Nos próximos dias essa oferta deve chegar. O Flamengo obviamente vai analisar, né? E como eu falei para vocês, o staff do Matheus entende que o melhor caminho nesse momento é que o Matheus saia do Flamengo para que ele ganhe minutagem. Eles entendem que no Flamengo, ainda mais com a chegada desses reforços, ele não vai ter minutagem e o que ele precisa neste momento é de minutagem para que ele possa se desenvolver, para que ele possa evoluir. O entendimento é de que o sub-20 ficou muito pequeno para o Matheus Gonçalves, né? Ele está sobrando muito no sub-20 e é hora de buscar aí uma sequência num time profissional. Vamos lá. E aí, gente, muitas perguntas também em relação ao Flamengo no mercado. E agora? O que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai continuar no mercado? O Flamengo vai continuar contratando? Olha, a informação que eu tenho e para quem me acompanha aqui é de que sim, de que o Flamengo continua no mercado, principalmente de olho num centroavante, tá? O entendimento é de que o Pedro agora está se recuperando, enfim. O Pedro mesmo não demonstrou interesse em deixar o Flamengo, isso é muito importante destacar aqui. Mesmo depois de toda a confusão, o Pedro deixou claro que ele não gostaria, tá, de deixar o Flamengo, que ele quer ficar no Flamengo, que ele quer jogar, quer brigar pelo espaço dele, mas tem a situação do Juninho. O Juninho vem até ganhando alguns minutos recentemente, né? A torcida está até com paciência em relação a ele, mas a avaliação é de que o Flamengo precisa de um jogador para disputar realmente a posição por ali, seja com, por exemplo, com o Pedro, né? E que esse cara não é o Juninho. Foi uma contratação que, na concepção da diretoria, não deu certo e o Flamengo precisa de um jogador para disputar essa posição ali com o Pedro e para dar essa opção. Um atacante mais móvel. Como eu já trouxe aqui para vocês, o Lucas Beltrán é uma opção, né? O Flamengo tenta, mas é um jogador que até o momento não demonstrou interesse de voltar à América do Sul. O Flamengo não tem pressa também, porque o Flamengo entende que as urgências elas já foram atendidas, né? Que as urgências eram o substituto para o Arrascaeta, um jogador ali para o meio campo com a saída do Gerson, o lateral direito com a venda do Wesley e o ponta esquerda, uma vez que os pontas esquerdas do Flamengo não estão num grande momento, né? Já tem um tempo. Então essas eram as prioridades. Agora o Flamengo continua no mercado, mas olhando com mais calma, tendo mais tempo, mais paciência para resolver. E aí o Flamengo está disposto a pagar, por exemplo, entre 10 a 15 milhões de euros nesse jogador, nesse centroavante. E o Tati Castellanos?
Tati Castellanos é um nome que agrada muito a diretoria, mas hoje é um jogador muito caro, é o dobro desse valor. É o dobro do que o Flamengo está disposto a investir neste momento. Vendendo, por exemplo, o Matheus Gonçalves, sei lá, por 10, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, pode ser que o Flamengo tope colocar mais dinheiro para trazer um atacante? Pode ser, sim. Isso aí eu posso garantir para vocês que pode ser. Isso pode acontecer. Mas no momento, né, o que a diretoria vem trabalhando são nesses valores, 10 a 15 milhões de euros. E aí estão olhando também para zagueiro e pode ser a negociação também, como foi a do Jorginho, a do Danilo, só por luvas, etc. Mas o ponto importante é que o Flamengo continua no mercado, mas hoje com mais paciência, com mais tranquilidade, não vai correr como foi, por exemplo, na contratação do Emerson Royal, dando exemplo aqui para vocês, tá? E vamos lá, Copa do Brasil. Chegou a hora, né? Chegou a hora que vai afunilar tudo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, e as prioridades do Flamengo não mudaram. São Brasileiro em primeiro lugar, Libertadores em segundo lugar e Copa do Brasil em terceiro lugar. Dito isso, é bem possível sim que o Felipe Luiz faça um controle de carga, digamos assim, em relação a alguns jogadores, né, de olho nesse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira no Maracanã. Fica a expectativa dos retornos do Alexandre e do Ayrton Lucas, treinaram com o grupo hoje, né, principalmente o Alexandre tem boas chances de ser relacionado para esse jogo importante contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas, de novo, prioridades do Flamengo: Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Beleza, galera? Não esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.